Onipotência, não. Cadê o Oni? Onipresença, eu já falei. Alessandra, quando começa lá, igual ele colocou, né? Eu sempre apanho. Aonde que começa a aparecer aqui pra nós? O papai dá um quadradinho aqui, realmente, quando é da igreja, tá? Parece aqui em cima. Que assim, não é? A internet já tá ligada. Desce. Não, sobe. Aqui. Ah, tá. Olha, passou, ficou bom, mostra pra ele. Levar lá. Bom. Onipresença. Só que olha aí a maravilha. Tá parado. Parado. Tá agarrado. Faz Lá isso não comigo, tá, não. Tá agarrado. Não, aqui começou, É passou. porque não tinha tocado no pé. Não, passou aqui. Deu. Aí, viu? Passou assim, vai aqui. Não, aí, tá agarrado. Deixa eu ver. Mostra aí. Olha, pode clicar aí. A Yara já chegou chegando. Olha. Ué, tá não. É porque, Agora ele, já era. é porque ele tá mostrando uma coisa E aí tá passando. e aqui tá passando outra. Você apareceu o Fábio. Vai lá. Deixa eu ver. Isso, Fabinho. Hoje é outro. Fabinho, um pouquinho pra trás, por favor. Pera aí, pá. Então, vou ter que chegar ele um tiquinho pra trás. Segura aqui, meu bem. Segura aqui até eu ver, pera aí. Só um minutinho, Fabinho. Não. Não é pra você poder cair. É pra você suspender. Os meninos, por que não quer ficar preso igual os meninos? Todo mundo tem capinha. É porque o deles é... É porque o deles é chique. Porque eu deixo que ela não é bom segurando, não. Pela altura... Fabinho, por favor, querido, chega próximo aqui do computador aqui. Aí, beleza. Não, acho que é isso aí, Fabinho. É bacana? Até no dia do culto, às vezes o pastor já falou aqui, aí tá Parece passando, depois que eu vou comentar. Aí eu jogo lá no comentário antes do pastor falar. Agora que você é uma voz do pastor aí. Deixa eu ver. É assim mesmo. Fabinho, é isso aí. Beleza. Fabinho, faz uma gentileza pra mim. Dentro daquela bolsinha em cima da Bíblia, pega qualquer canetão aí, escreve qualquer coisa no quadro aí. Escreve aí, Fábio. Escreve aí, Fábio. Não é o Júnior não, mas é o Fábio. Deixa eu ver. Não, dá pro povo ver. Deixa eu ver aqui, o Fábio que ele Demora um escreveu. pouquinho chegar aí. É assim mesmo. Sabe o amor da Ana. Boa noite. Você acha que eu vou dar amor? Nem pode. Ah, Nem pode. amor, clica aquele vermelho ali pra mim. Deixa eu ver. Criar. Ok. Tá bom, ó. Deixa eu ver. Olha lá. Não, dá pra ver, bacana. É porque meu medo era porque tava tipo meio embaçado, né? Aham. Então meu medo era só isso. Não, mas vai dar sim. Vai dar, não vai? Vai. Olha, dá pra ler direitinho. Deixa eu ver como é que tá aqui. Já tá? Gol. Gol. Preparando a transmissão. Respondendo sua bolsa pra mim. Ok.
e a tempestade é você. Aí você senta aqui, cuidar pra não bater, pra não sair ali, tá? Chuva forte é você. O quadro está longe. Começou a Ivani reclamar. Ivani, tá longe? Mas se eu chegar perto do... Fala que... Pode ir. Tudo lá. Reda um pouquinho fora. A Vani falou que o quarto tá longe. Agora ele tá o mais perto do que ele imagina. O Rafael Manoel falou, linda. Ele tá mais perto do que ele imagina. Hoje a câmera tá mais perto ainda. Como que eu tô aparecendo nessa câmera aqui? Deixa eu ver. Aqui, onde eu tô aqui, ó. Gatão, aí. Você quer que eu te responda o quê, amor? Altura. Tá pegando toda na câmera? Tá pegando só aqui assim. Até na testa. Deixa eu ver, na onde? Na câmera do... O telefone você não é não, que deu um tapa no pé da sua orelha. Aí, agora pegou você todo. Se eu chegar aqui no celular aqui, pega? Pega, agora tá pegando você todo. É porque ele tá embaixo. Mas aquele dia que você tava sentado, tava a mesma coisa. Então aqui pega legal, não tá pegando? Tá, E amor. aqui também, né? Então... Começar da aula, né? Não, pelo FaceTime. Sobe mais. Sobe um pouco mais. O que, Ivani? Subir o quê, gente? Telefone aqui, ó. Ô, Fábio, eu vou pedir uma ajuda sua aqui, querida. Amor, segura o prato. Colocar o lá, né? É, no lugar daquela mesinha lá, querida. Segura o prato. Tira o prato, paixão. Calma. Tá com medo do negócio cair? Tá fixo aí. Ah, tá. Viu? O negócio tá fixo, não o celular. Pois é, mas o que eu queria... Ok. Eu vou ficar lá. Coloca aquela... Deixa eu ver. Até me encontrar. Aí, só abre um pouquinho. Vai. Não, tem que ser. Ah, por causa da câmera. É. Isso. Aí, Vai escorregar escorrega. mais. Ô amor, Só uma coisa de ruim. você vai ter que escorar aqui sua mãozinha aqui, ó. Calma, Ivani. Fala com o Ivani pra ele ter calma. Tô chegando lá. Continuar. Mozinha. Aqui, ó. Isso aqui não dá, não? A mesa aqui, ó. Olha o seu braço. Pá, pá, para, pá, para, pá, para. Meus amores. Paz do Senhor. Deixa eu escrever aqui pra eles aqui também. Meus queridos alunos, graça e paz. Ó, José Aredes tá aí também. É, que eu peguei um café ali. Pega lá um café, porque aqui vai ser pauleira. Hoje a aula é pauleira. Não, mas ficou ótimo agora. Ficou? Hoje a aula vai ser pauleira, hein? A aula hoje vai ser no estilo oração do Pai Nosso. Hoje vai ser pauleira essa aula, Rafael, Felipe, Caio, querida pastora Roseni, Vani, Érica Ludmila, Sirlene, o Caio Rocelli. Não, aqui ela vai. Aqui ela vai escorar aqui, ó. Aqui. Ela escora aqui, ela consegue segurar aqui pra mim? Aqui vai dar legal aqui. Qualquer coisa a gente faz uma gambiarra aqui também. É porque a capinha, Paula. Ah, tá. Ó, misericórdia, meu Deus. Segura, Patrícia. Eita glória, Patrícia, bora lá. Ó, Ana Meire tá aí na área. Pai do Senhor, Ana Meire. Eita glória, Jesus.
Queridos, ó, não esquece não, vocês têm que ir me dando aí o feedback, tá? Como que tá aí no Face, como que tá lá no YouTube, tá bom? Vocês vão me dando aí o feedback seus aí, tá? Eu acredito que a nossa aula hoje vai ser muito produtiva. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a onisciência, perdão. Nós vamos falar um pouquinho da onipresença, vamos falar da presciência de Deus. Eu, se fosse vocês, não ficava pecando mais não, viu? Vou dar um conselho para vocês, para de pecar, tá? E se chorar aí, eu vendo lenço. E hoje, né, nós vamos ver aí um pouquinho da presciência de Deus, vamos ver um pouquinho aí da sua imutabilidade, tá? E não se esqueça, eu amo vocês. Se Jesus é por nós, quem será contra nós, né? Jesus é bom, viu? Mas para de pecar. Vamos, amor? Vamos começar a aula? Que hoje vai ser pauleira, hoje eu tô animado. Eita glória, Jesus! Misericórdia, Jesus. Eita glória! Queridos, boa noite. Novamente. Todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que vocês sejam abençoados. Ali você não preocupa não, amor. Ali você pode deixar que vai. Vai não, terminou. Pode deixar. Pode ficar tranquilo. Aqui eu tô fazendo um teste aqui. Porque tá caçando um caminho aqui, mas aqui pode ficar tranquilo. Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer. Porque mais cedo eu tentei esvaziar e não consegui. Eu vou descobrir também, né? Só tem vivo não. Só gravar, né? Só gravado. E o Face só, né? É, e o Face. Ó. Vídeo. Isso. Olha lá. Dá erro de gravação. Vou estressar não. Porque eu tô animado para dar aula, não posso ficar estressado. O povo tá aí, tá online? Tá comigo? Vocês estão comigo, gente? Se tiver comigo aí, dá um oi aí. Tem 14 no Face. E ó, deixa eu já dizer para vocês aí. Para de pecar, viu? Paulo, depois você manda aquele alerta lá no grupo lá para mim, tá? Gente, a aula já começou, viu? Queridos, então vamos lá. Sem enrolação. Boa noite para todos, tá? Página 10. Página 10, onipresença. Você tem que ficar de pé, Lê. Não, você não. Tô dizendo assim, para gravar no celular, o celular tem que ficar de pé. Gravação no Facebook, ao vivo, tem que ser de pé. Dá para poder colocar porque tá carregando. Pois é, ué, Porque só não tem tentar. bateria suficiente. Eu vou te falar um negócio. É muito Se você conseguir Jesus. colocar ele de pé, tira o carregador, só. Depois você põe. Mas tem que pôr junto com o carregador, pra depois não dar problema. Já pôr ele pra cá, gente. Virou aqui. Como que ele virou? Virou aqui pra cima. Só assim. 10.
Paulo, depois você tirou uma foto dessa bagunça toda aqui, eu dando aula, tá bom? Pode ser? E lança lá no grupo pra nós lá. Mozão, põe aqui o carregador. Fica aqui sentadinho, bonitinho, do ladinho aqui. Tá bom? E vida que segue. Então vamos lá. Página 10. Põe em cima da mesa, ali. Em cima da mesa. Isso. Aí agora só não fica na frente. É isso, só porque eu queria aparecer. Pronto? Você não queria aparecer, apareceu. Ok? Tá ok? Tá bom, obrigadão. Queridos, página 10. Tá estranho, né? Página 10. Onipresença. É porque eu costumo ficar aqui assim, ó. Onipresença. Será? Que a tempestade. Gente, se esse trem der aqui, eu vou ficar muito irritado. Se esse trem der aqui, eu vou ficar muito irritado. No Instagram? É. Mas no Instagram é capaz de dar. Não, mas eu vou fazer um teste. Se der. Tá. Mas não avisa não, tá, Paulo? Tá. Que a tempestade Obrigada. você, chuva forte é você. Como é que o povo tá no grupo aí? O povo tá ansioso? O povo tá tranquilo? Ninguém tá tranquilo. Página 10, onipresença. Quando a gente diz que Deus é onipresente, quando a gente fala sobre uma onipresença de Deus, nós estamos dizendo que é um estado de presença em todos os lugares. Observe isso aqui, ó. Todos os lugares. Então, quando você pega as escrituras, amor, olha para mim se eu posso chegar até aqui onde tem esse fio aqui, tá? Se não vai ficar aqui mais alto, se eu vou ultrapassar, tá bom? Tá ok, amor. Tá show de Então veja, quando a gente fala em todos os lugares, a gente precisa compreender uma coisa. Nós sabemos que Deus, ele é santo em toda a sua plenitude. Todos os lugares indica que no lugar de tormento, conforme Pedro escreve, Deus também está lá. Mas a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala que Deus está em todos os lugares, a gente precisa entender uma coisa, que tudo aquilo que Deus criou, todas as coisas que Deus criou, e eu vou aproveitar aqui, né? Vou aproveitar aqui essa maravilha aqui, ó, que todos conhecem, né? Ô, gente, justiça eterna é bom, viu aí, ó? Presta atenção. Quando olhamos para isso daqui, nós sabemos muito bem o que significa. Então não há um lugar aqui aonde Deus não esteja. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos que Deus, ele é onipresente, nós estamos dizendo que ele está em todos os lugares. Mas como em todos os lugares? A gente precisa entender uma coisa. O lugar de Deus, ou o local onde Deus está, nós sabemos que Salmo 115 vai ensinar para nós que ele está no céu dos céus. O livro de Apocalipse ensina para a gente que ele está assentado num sublime trono. O livro de Isaías capítulo 6 ensina para a gente que ele está num trono elevadíssimo, ou seja, na parte mais sublime, na parte mais alta, na parte mais aonde a gente pode pensar numa onipotência. Então ele está num local inacessível a todos os homens. A onipresença dele faz com que ele esteja em seu trono e ao mesmo tempo, como está aqui meu sonoplasta? Filé? Ok. Então veja, a sua onipresença, ela é tão poderosa que faz que ele esteja no seu trono, mas ao mesmo tempo
faz com que Ele esteja em todos os lugares. Não existe lugar ao qual Ele criou que Ele também não esteja nesse lugar. Ou seja, isso para mim e para você, né, você que me assiste aqui pelo Face, isso para mim e para você é de assustar. Por quê? Podemos imaginar que Deus está sentado no seu trono, mas quando falamos que Ele está presente em todos os lugares, é só a gente pensar no seguinte: pense na cena. Você que está me assistindo, você é muito santo, mas é tão santo, tão santo, tão santo, que tudo que você faz, Deus ele está assim, ó, te olhando, te vendo. Ele não está lá do céu te olhando, ainda que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem essa ideia, né? Que Deus está sentado no trono e Ele está vendo a gente aqui. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: imagina que todas as suas obras, todas as obras que você realiza aqui nessa terra, Deus está sentado no trono, mas ao mesmo tempo Ele está aqui ao seu lado, vendo todas as obras que você comete. Então tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você deixa de fazer, tá? Porque não é só o que você faz, é aquilo que você também deixa de fazer, tá bom? Para você que está me assistindo, tem quantas pessoas aqui ao vivo? 18. Aqui tem 18? Então, para as 18 que estão aqui me assistindo, isso inclusive é algo que eu vou falar no simpósio de liderança mês que vem. Preste bem atenção. A gente imagina que Deus ele trata com a gente, ou Ele, por estar em todos os lugares, é conhecedor de todas as coisas, e que Ele vai nos julgar, ou Ele vai falar conosco por causa das coisas que nós fazemos. Porém, não se engane, esse Deus que é onipresente, Ele fará também o seu julgamento por aquilo que a gente também não faz. Então não é só por aquilo que eu faço, é por aquilo que eu também deixo de fazer. Então para nós, segundo o livro de Provérbios, se eu não me engano, é o capítulo 18 ou 19, ou é capítulo, hoje é 21, então foi ontem que eu comentei no grupo, então é capítulo 20. Lá no capítulo 20 fala assim, que Deus ele abomina 2 pesos e 2 medidas. Lá no capítulo, salvo engano é 20 mesmo de Provérbios, diz que Deus abomina uma balança que é enganosa. Então veja, esse Deus que é onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, este Deus, ele há de trazer uma balança diante de nós. E a balança dele não é uma balança de engano, a balança dele é uma balança justa. Então, é de acordo com aquilo que eu faço, mas também daquilo que eu deixo de fazer. Então, a sua onipresença sabe muito bem aquilo que eu tenho feito ou deixado de fazer, tá? Se eu faço, quer seja bom, quer seja ruim, ele sabe. Mas se eu deixo de fazer, quer seja bom, quer seja ruim, ele também sabe. Por quê? Porque ele está em todos os lugares, tá? Ele está em todos os lugares. Não é que ele é todos os lugares. Dizer que ele é todos os lugares, isso tem a ver com a nova era, tá? A nova era diz que ele é todos os lugares. Ou seja, a natureza, Deus está. A nova era diz para nós, ensina para nós que ele faz parte daquele negócio. Aqui na live, preste bem atenção. Se vocês já tiverem visto o famoso filme do Avatar, e quem tiver visto, põe aí
um joinha, um ok, um soquinho, põe aí eu já vi, escreve qualquer coisa aí. Mas de qual avatar que eu estou falando? É aquele avatar azul, tá? Daquele cara da cadeira de roda, que ele vira o avatar e tem uma árvore lá frondosa lá, que tem um determinado nome, e é aquele avatar que eu estou falando, o avatar azul, tá? Quem já viu esse filme, faz a gentileza, anuncia aí. E se tiverem perguntas, põe lá no grupo, não esquece não. Lá nesse filme, o que o filme ensina para nós? O que o filme ensina para as nossas crianças e para as nossas famílias? O filme ensina o seguinte, que a árvore é de onde emana todas as coisas. Ou seja, ela é a precursora de toda a vida. Ela tem um nome. O nome agora eu não lembro. Ela tem um nome. E para eles, para os avatares, aquela árvore, ela é o Deus deles. Ou a deusa, se eu não me engano. O que é ensinado ali? Que aquele Deus, que tem uma forma, que é essa devida forma, esse Deus, ele está em tudo que existe. Observe, quando eu falo que Deus, ele está em todos os lugares, ele está por causa da sua onipresença. Mas quando eu falo que isso daqui, que Deus criou, isso aqui é Deus, eu estou tratando de um ensinamento da nova era. Esse ensinamento, ele não é bíblico, tá? Esse ensinamento não é bíblico. Eu digo que Deus está por causa da sua onipresença, mas eu não digo que Deus é. Porque se eu olho para a natureza como um todo e falo que aquilo é Deus, eu estou pregando literalmente uma doutrina da nova era. E se eu prego uma doutrina da nova era, eu estou indo contra os ensinos bíblicos. Mas se eu olho para a natureza e através da natureza eu consigo entender a onipresença de Deus e consigo entender que aquilo foi um Criador Supremo que fez, eu estou literalmente decretando a sua onipresença, tá? Se vocês estão entendendo, dá aí um ok aí, fala que está entendendo. Eu estou na página 10, tá? E observe uma coisa, sabemos que Deus está no seu trono, Isaías capítulo 6. Mas a Bíblia também mostra que Ele está perto de nós. Ele é socorro bem presente na hora de angústia. Aí na apostila Suas, tem um texto de Jeremias, que está no capítulo 23, verso 23. O texto diz assim, ó: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Espera aí. Tá vendo, meu sonoplasta? O que a gente tem que fazer para dar aula? Ué. Vamos lá. Vou tirar aqui. Onde eu estava? Jeremias 23, 23. Então, Jeremias 23, 23, Deus faz uma pergunta. Sou Deus de perto e também de longe? Essa é a pergunta que Deus faz. Aí agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Alguns anos atrás, a igreja brasileira, ela cantou uma música, e a música dizia o seguinte: és Deus de perto
e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa. Vocês lembram dessa música, não lembra? Eu sei que vocês lembram. Põe aí um joinha aí. Deixa eu ver se vocês lembram. Eu não vou falar que era o Davi Sassi que cantava, não, eu não tenho certeza se era ele, não. Ou era ele, ou era aquele grupo lá da Arca, lá, que eu não lembro nem o nome. Aí, a música dizia assim, né? Deus de aliança, Deus de promessa. Ô, gente, quem me dera cantar, hein? Aí, cadê o Henrique para me ajudar aqui no louvor? Oh, meu Deus do céu, cadê o Frades para me ajudar aqui no louvor? Frades nem dá as caras mais, né, Frades? Misericórdia. Frades está sumido, eu vou ter que ir lá na casa dele. Só o sangue do Cordeiro. E aí a minha pergunta agora é: a gente cansou de cantar essa música porque ela era muito bonita, mexia com a alma da gente. Mas quando eu olho para Jeremias 23, o que eu vejo? Eu vejo um Deus de onipresença, que está sentado no seu trono, e que ele pergunta: sou Deus de perto, e porventura também não sou Deus de longe? Isso fala da onipresença do Deus Todo-Poderoso. Aí a gente cansou de cantar que Deus é Deus de perto, mas não é Deus de longe. Ora, se Deus não é Deus de longe, eu estou matando esse Deus. Ao invés desse Deus ser onipotente, é o Deus impotente. Por quê? Porque se eu digo que ele só é Deus de perto e falo que ele não é Deus de longe, o que está acontecendo? Eu estou matando esse Deus. Mas aqui a Bíblia, ela vai me ensinar o contrário. Ela vai me ensinar dizendo assim, que Deus está no seu trono, mas ao mesmo tempo ele está em todos os lugares. Queridos, ele está em todos os lugares. Então não existe lugar na criação ao qual ele não esteja lá. Todos os lugares que a gente pode imaginar, Deus está lá. Qualquer lugar que você imaginar, qualquer lugar que a nossa mente pequena imaginar, Deus está lá, tá? Por quê? Porque a sua onipresença, ela é real. Abra aí a sua Bíblia, tá? Se você tiver com Bíblia aí, lá no Salmo Salmo 139. Acho que é isso mesmo. Pastor, a Vitória está perguntando assim, quando você colocou em todo lugar de tormento, Pedro descreve, ela está perguntando que lugar de tormento é esse. A Vitória está perguntando? É. Ela está no Face? Deve estar, né? Ô, Vitória, deixa eu te dar uma dica aqui. Esse lugar de tormento, você vai ter que ler o livro de Pedro todo, para você descobrir que lugar de tormento é, tá? Aproveita que o livro é bem pequenininho, com meia hora é uma lapada, você consegue ler e descobrir. Vai ler que eu não vou te explicar. Salmo 139. 30 aí. Cadê, gente? Misericórdia. Salmo 139. Salmo 139. Eu tinha parado e voltou. Eu coloquei de novo. Ah, tá. E ali, tá legal? Uhum. Ótimo. Salmo 139. Ó, o povo tá aí. Salmo 139. Aqui, ó. Salmo 139, tá vendo? Olha lá, olha o que diz. Senhor, tu me sonda e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos.
Senhor, eu sei que tu me sondas. Gente, isso é para quem é antigo, tá? Para quem chegou agora, não conhece nada disso. Aqui, ó, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Ó, essa pergunta, preste bem atenção na pergunta. Senhor, tu me sonda. O que é uma sonda, queridos? Alguém poderia colocar aí no grupo aí e falar para mim o que é uma sonda? Travou foi tudo. Alguém poderia me responder aí, queridos? Eu estou aqui olhando os comentários aqui, ó. Cadê? Alguém me responde. O que é uma sonda? Não é isso que o salmista fala? Ó, aí Emanuele, sonda é um negócio que os médicos enfiam no nariz. Eita lasqueira! Meu Deus, isso é forte, Jesus. E aí? O que é uma sonda, gente? O que é uma sonda? Hã? Ah, o Rafa, o Rafael. Ô Rafa, então quer dizer que a sonda é um negócio que enfia no nariz, né? Não, querido pastor Felipe, é Jeremias 23, tá bom? É Jeremias 23, que Deus é Deus de perto e não de longe. Sonda é o que passa dentro de você para fazer algo. Aí o Miguel é uma espécie de mangueira de passagem de algo. Ah, trem chique, vocês estão muito entendidos do assunto. Pode haver diretamente tipos de instrumento, ferramentas, esses dispositivos estão associados ao verbo sondar, realizar uma investigação ou um raciocínio. Gente, quem foi que escreveu isso aqui? Meu Deus do céu. Ah, é a Traquina que escreveu isso aqui. Observe, olha para mim aqui. Meu Deus do céu. Ô saudade que eu tô de vocês. Presta atenção. O salmista ali, ele diz assim: Senhor, tu me sonda e me conhece. Querido, a onipresença de Deus é tão poderosa que o salmista está dizendo assim: o Senhor que está sentado no trono, Ele entra dentro de mim como uma sonda, como uma ferramenta para conhecer o meu interior. Não é isso que diz aí no versículo 1? Tu me sonda e me conhece. Por quê? Porque quando você passa uma sonda, e aqui quem já fez aqui exame de gastrite, úlcera, endoscopia, sabe muito bem que o doutor que fica lá, ele te enfia uma mangueira que parece que não tem fim aquele trem, e tem câmera na ponta. Então, pensa assim, ó, uma sonda é uma mangueira com uma câmera na ponta que vai te enfiando, como diz o Rafael, enfia no nariz, vai enfiando, e ele consegue ver tudo que está dentro de você. Aí aqui o salmista, ele diz assim, que o Senhor é aquele que tem o poder de entrar dentro de mim e conhecer tudo que está dentro. Ele está sentado no trono
ele vê o que está por fora, mas o salmista também diz que ele tem o poder de entrar dentro. E quando ele entra dentro, ele sonda, ele verifica tudo que está acontecendo. Versículo 2. Se vocês estão entendendo, dá um ok aí, porque a esposa está olhando aí para mim. Sabe quando me assento e quando me levanto. Ei, meu Deus, esse Salmo 139 é lindo. A onipresença dele, querido, deixa eu contar para você aqui. Não existe lugar que você consiga esconder a tua face dele. Então tudo que você fizer, ou você dá a cara para bater e olha para o céu e fala: Senhor, não existe lugar que eu consiga esconder do Senhor. Então, independente do que eu faço, o Senhor conhece todas as coisas. Por quê? Porque aonde eu estiver, o Senhor também vai estar lá. Não é isso que o salmista fala? Se eu coloco a minha cama lá no Sheol, lá o Senhor está. Se eu subo no mais alto das nuvens da estrela ou do céu, lá o Senhor também está. Como que ele está lá? Se ele está sentado no trono, aí é o que eu quero que você entenda, o poder desse Deus. Ele está sentado no trono dele, ele não sai do trono dele. Segundo o salmista, eu acho que é Salmo 16, alguma coisa assim, que eu me lembre, pouquíssimas foram as vezes que Deus saiu do trono dele. Na Bíblia, que eu me lembre, no máximo foram 5 vezes. Fora isso, eu não me lembro de Deus ter saído do trono dele. Mas ao mesmo tempo, segundo Jeremias 23, ele está aqui como ele está aí. Ele está aqui dentro como ele está aí dentro. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 9. Vocês já observaram o quanto eu tenho falado de Mateus capítulo 6, né? O quanto eu tenho falado, expressado, feito live. Ô pastor Felipe, ô Caio, coloca aí por favor na live nossa aí. Quantas horas de live a gente já falou aí, só para poder falar um pouquinho da oração do Pai Nosso? Põe aí para mim por favor, pastor Felipe. Quantas horas a gente já usou para falar e a gente nem terminou ainda de falar do Pai Nosso? Eu quero que vocês agora, vocês que estão me assistindo, abre aí Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus 6, 9. Eu sei que vocês conhecem de cor. Eu sei que vocês conhecem, né? Abre aí a Bíblia suas. Eu estou lendo os comentários aqui, tá bom? Abre aí, Mateus capítulo 6, o verso é 9. Aí ó, pastor Felipe e o Caio colocou para mim aí ó, são mais de 10 horas de live que a gente está comunicando ali a respeito, acho que a gente está ali, né, falando um pouquinho sobre o Pai Nosso. Amados, Mateus capítulo 6, verso 9, a gente sabe muito bem que o texto, né,
ele diz para nós o seguinte: Pai nosso que está nos céus. Essa é a oração que Jesus faz para poder ensinar a nós que Jesus, ele fazendo a sua oração como ele tinha costume. A gente sabe muito bem que ele faz essa oração, Pai nosso que está nos céus. Só que quando a gente olha para esse contexto de Mateus 6, a gente sabe muito bem, quem acompanhou a live sabe, Mateus capítulo 6, antes de Jesus falar que Deus está nos céus, que é o versículo 9, Jesus ensina que na verdade Deus estava dentro, como o salmista do Salmo 139, ou seja, uma espécie de sonda dentro de nós. Então olhamos agora para Mateus capítulo 6, eu estou na página 11 da apostila. Na apostila, na página 11, vai dizer para nós isso: Pai nosso que está nos céus. Então veja, a Bíblia, ela ensina isso. Deus está no céu, mas a sua presença, ela é tanta, mas ela é tanta, que ela completa tudo. Então não existe lugar para onde a gente queira fugir. Querido, você que está me assistindo, deixa eu falar para você, não existe lugar para onde você queira fugir. Não existe lugar. Por quê? Porque a sua onipresença, ela é manifesta em todos os lugares. Página Página 12 fala da onipotência de Deus. Querido, se tiver alguma pergunta, por favor, faz lá no grupo, tá? Que a Paula passa aqui para mim e eu respondo para vocês. A onipotência, eu acredito que alguns de vocês já têm visto eu falar muito dessa onipotência de Deus. Na apostila diz o seguinte: tratando da onipotência de Deus, temos a seguinte descrição na língua hebraica: Shaddai, que significa todo-poderoso, onipotente, Shaddai, o todo-poderoso, sempre se referindo a Deus. O texto de Gênesis 17, e vocês sabem muito bem, eu falei um pouquinho dele também, lá na casa do Hugo, na semana passada, e também um pouquinho com o pastor Felipe, o Caio lá na casa do pastor Felipe, dessa onipotência. Esse é o Shaddai, e se eu não me engano eu já falei aqui também no culto uma vez. Esse é o Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. É quando Abraão, Deus chama Abraão, ali em Gênesis 17, Deus se revela a ele como um Deus onipotente, ou seja, Oni El Shaddai. Tá? Oni El Shaddai, ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus se refere dessa maneira para Abraão, vocês vão ver, vocês vão perceber na Bíblia que não existe a palavra onipotente. Vocês não vão conseguir encontrar essa palavra. O que vocês vão encontrar é, no Antigo Testamento, Deus se referindo a ele como Oni El Shaddai. Vocês vão encontrar a palavra Shaddai, dependendo da tradução da sua Bíblia, e vocês vão encontrar a palavra Todo-Poderoso. Essas são as palavras que vocês vão encontrar. Se vocês puderem agora, abre também a Bíblia suas aí, nos Salmos 90 e... Peraí, deixa eu conferir aqui. Salmos 91, abre aí.
Salmos 91, queridos. Olha aí que maravilha aqui, ó. Salmo 91. Olha ali, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Tá vendo ali, ó? Onipotente, El Shaddai. Esse El Shaddai é o de Gênesis 17:1. Tá? Então veja, eles conheciam esse Deus como El Shaddai. O correto é El Shaddai. As nossas traduções traz a palavra onipotente, por quê? A palavra onipotente, onisciente, onipresente são palavras latinas, tá? Não são palavras hebraicas. Então anote isso daí onde você puder, tá? Agora eu vou abrir lá em Gênesis 17, verso 1. Coloca aqui nos comentários do Face aqui que eu tô vendo. Meus queridos. Aqui, ó. Gênesis, tá vendo, ó? Gênesis 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Então veja, a palavra Todo-Poderoso de Gênesis 17:1 é o mesmo que onipotente, é o mesmo que El Shaddai, tá? Então grave isso daí para vocês não se esquecerem mais disso, tá bom? Grava aí, queridos. Então veja, onipotência de Deus. Essa onipotência, vocês vão observar que lá em Gênesis, né, conforme eu mostrei para vocês, 17:1, Deus fala que Ele é o Todo-Poderoso. Quando Ele fala que Ele é o Todo-Poderoso, Ele está dizendo o seguinte: está tudo na minha mão, tudo. Era como se Deus pegasse e fizesse isso aqui, ó. Está tudo na minha mão. Ou seja, se está tudo na minha mão, aqui a gente tem que pensar o seguinte: se isso aqui está tudo na mão dele, queridos, quem é que pode escapar da mão dele? Aí, se eu não me engano, abre aí Isaías 43. Isaías 43:13. Deixa eu ver se tem alguém aqui fazendo algum comentário. Ó, eita, Paulinha já lançou ali, ó. Olha lá, lá embaixo onde está de vermelho lá, tá vendo? Olha lá, Isaías 43:13. A Paulinha colocou para vocês aí, ó. Olha o que diz aí: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que para nós, queridos. Isso aqui está na minha mão. Se está na minha mão, quem é que pode escapar? Se isso aqui está na mão de Deus, na mão, se isso aqui está assim, ó, na mão dele, a pergunta que a gente tem que fazer é: quem é que pode escapar da mão dele? Se isso aqui está na mão, e detalhe, é na mão, não é nas mãos não. Agora veja, o próprio livro de Isaías também diz que Deus está sentado no seu trono, como eu tinha colocado. Isaías diz que a terra é descanso para os pés do Senhor. Então veja a pequenez que é isso diante dele. Isaías fala que Deus está sentado no trono, e ele coloca o pezinho dele sobre a terra para descansar o pé dele. É mais ou menos igual quando você chega aí do serviço, você que é casado, planta o pé lá no sofá e acha
que o sofá de sua casa é a terra. Você se sente um Deus. Vou entregar tudo. Senta lá no sofá e é bom Deus, ó. Ah, lasqueira. Queridos, veja. Quem toda a sua ciência pode se comparar. Agora observe. E eu gostaria que vocês pesquisassem isso para vocês. Tá? Pesquisa só para vocês. Não precisa colocar no grupo nem nada. Nós sabemos deuses, mas é muito, não é pouco não. Agora eu pergunto para vocês, de todas essas religiões, de todos esses deuses, qual desses deuses intitula para si mesmo, dizendo que ele é qual Deus de qual religião, seja do tempo agora ou do tempo passado, mas me fala qual Deus intitula para si mesmo esse título que Deus intitulou para ele, título ao qual ele se apresenta a Abrão. Qual Deus em toda a história da humanidade, e eu vou dizer para vocês, até o Satanás, que dia que um desses deuses disse assim, ó, eu sou todo-poderoso? Que dia? Fabinho, nunca vi. Nunca vi. Em todas as religiões. Nunca vi um Deus dizer assim, eu sou todo-poderoso. Eu nunca vi isso. Se vocês já viram, eu quero até que vocês comentem no grupo da gente, tá? Porque também vocês estão muito devagar no grupo, tá? Vocês estão muito devagar. Tá com frio. Hã? Estão com frio. Tá, o povo deve estar com frio. Tá todo mundo escondido. Vou começar a ir na casa de um por um, aí eu quero ver se esse negócio não anda. Página 12, tá? Página 12, último parágrafo. Já em relação ao grego, lembrando, essa palavra hebraico, tá? A gente não vê a palavra onipotente, porque é uma palavra latina. Nas nossas Bíblias é que vem essa tradução, mas geralmente nós vamos encontrar a palavra ou El Shaddai, ou nós vamos encontrar a palavra Todo-Poderoso, tá bom? Página 12, último parágrafo. Já em relação ao grego, a palavra é descrita como Pantocrator, e aparece nas seguintes passagens bíblicas. Segundo a Coríntios, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como a passagem é no Novo Testamento, logo a palavra é o que? Em grego. Cadê? Pantocrator. Tá? É essa palavra. Então, essa palavra nós temos o quê? Como Todo-Poderoso no Novo Testamento. Na apostila que eu passei para vocês, tem aí alguns locais onde você vai encontrar essa palavra Todo-Poderoso, ou o El Shaddai, ou, como a gente prefere, Onipotente, tá?
Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:8, na apostila. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então veja, essa palavra no Novo Testamento, Pantocrator. No Antigo Testamento, Oni El Shaddai, tá? Mas o significado de ambas ou é onipotente, ou é onipotente, ou é todo poderoso. Então toda vez que você olhar na sua Bíblia e tiver lá uma palavra lá, todo poderoso, El Shaddai, onipotente, dependendo, né? Claro, da tradução. Lembre, sempre onde tiver essa palavra, ali está descrevendo um atributo que pertence somente a Deus, tá? Ninguém em sã consciência ou em sanidade tem coragem de dizer que é todo poderoso. Ninguém tem essa coragem. Ai, que saudade do povo aqui, viu? O Hugo que me subestou até agora, né? Quem? O Hugo. O Hugo, Weslene. Cleiton, saudade, Cleiton. A paz, querido. Fã. Página 13, último parágrafo. Aprendemos pelas Escrituras que pelo seu poder Deus criou o mundo e tudo que nele há, sejam as visíveis ou as invisíveis. Isso a gente crê pela fé. Por seu poder faz milagres. Nada é difícil demais para Deus, conforme o próprio anjo Gabriel cita para Maria no dia da visitação, ou seja, Lucas 1,37. O anjo Gabriel diz assim: porque para Deus nada é impossível. Quando Gabriel fala isso, Gabriel está descrevendo um atributo que pertence somente a Deus, tá? Então ali, por exemplo, em Lucas 1,37, você não vê a palavra onipotente, você não vê essa palavra. Mas lembra, o que é ser onipotente? É ter todo o poder na tua mão. Lembra que eu peguei o globo aqui e fiz o sinal? Quando você tem todo o poder, você está falando assim, ó, além de dominar tudo isso aqui, eu faço. Está dizendo para Maria o quê? Que o todo poderoso
já ensinei isso para vocês, é o quê? Essa palavra aqui, ó, Chad, lembra? Que em termos de criação, você vai ver que a Bíblia fala que os três criam. O Pai cria, o Espírito cria e Jesus também cria. Cria no sentido de criar alguma coisa, tá? É verbo, criar alguma coisa. O que eu estou falando cria, senão vocês vão achar que é fé. Eu não estou falando de fé, estou falando de fazer algo, tá bom? Jeremias 32. Soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Veja o que Jeremias fizeste os céus. É interessante. Ele consegue compreender que todas as coisas que estão longínqua dele, ele entende que Deus criou tudo isso. Ah, Senhor, isso só pode ter sido criado por causa do Teu poder. Queridos, então quando a gente fala do poder de Deus, para quem às vezes não tem nenhuma familiaridade, né, por exemplo, com física, com biologia, com química, quem não tem muita familiaridade, não pesquisa, não vê, não assiste coisas relacionadas ao espaço e coisas do tipo, às vezes não compreende muito quando a gente fala essas coisas que Jeremias está falando. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, para essas coisas que estão mais muito distantes de nós, a gente começa a entender que essas coisas são tão inacessíveis que a gente pensa, poxa, para criar isso, de fato, tem que ser alguém com muito poder. Então aí é onde a gente começa a entender aonde a nossa fé se baseia. Agora entende, por causa de tantas grandezas que Deus criou, e criou pelo seu poder. Pastor. Oi. Desculpa, eles estão reclamando que está travando muito no Face. Aí o Vani falou assim, o celular do pastor Leandro está ativado no Face para gravar foto na foto. Ele está parando direto. Eu falei, vou falar aqui, Vani, eu não entendo nada disso, mas eu vou falar. O Ivani vai ter que passar a vir aqui, porque foto na foto, não entendo isso não. O celular do pastor Leandro está ativado no Face para gravar foto na foto. E está parando direto. Não entendo disso. Faço nem ideia do que o Ivani está falando. Eu falei com ele, eu também não entendo nada disso. Faço nem ideia, Ivani. Noção do que é isso. Infelizmente, gente, a internet está travando, paciência. O que eu posso fazer? Eu estou fazendo melhor. Senhor, fala com o pastor que ele também não entende não. O Tem pastor, nada ele aqui, disso. pastor Leandro. Ivani,
Olha, Vani. Graças a Deus. Pois é, meu amigo, eu não sei o que é isso não, porque quando eu entro aqui, eu só clico aqui para poder entrar ao vivo, só isso. Pois é, eu não faço nem ideia do que é isso. Pois é, meu querido. Tá bom? Aí eu fico te aguardando aqui. Tá joia. Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui. E aqui, como que tá aqui? Tá bem. Aqui tá indo, não tá? Aí tá. Assim, teve aquela hora que parou, mas. Pelo computador é diferente do celular, né? Ele teve um print aqui, mas eu não entendo nada disso. Pois é. Como é que tá aqui o Face aqui? Teve uma hora que travou bastante. Pois é, tô travando e tal. O problema é que... Travando. Eu não sei como que tira esse negócio, não sei o que é isso, então eu vou continuar, ué. Paulo, depois você olha aí no Face aí se eu tô falando, se tá agarrando, o que tá acontecendo aí pra mim, tá bom? Agora voltou. Voltou? Então tá ok? Posso falar? Vai dando uns toques aí, se eu posso, não posso. Misericórdia. Tá indo normal aí. Parece. Tá indo? Aí, ó. Wagner, bora! Ô, pastor Wagner, bora! Então vamos embora. Queridos, então vamos lá. Aí na página 14, entende aqui uma coisa. Está escrito aí, ó, depois da referência de Jeremias, está escrito assim: o poder de Deus não deve ser identificado com sua vontade, embora a vontade de Deus implique em poder para realizar o que Ele quer. A onipotência de Deus não significa que Ele pode fazer uma mentira ser verdade, ou que Ele possa pecar. Não há poder absoluto em Deus que opere em contradição com suas perfeições. Deus é a fonte da possibilidade. O que é possível é determinado pela natureza de Deus. A própria questão de que se Deus pode fazer o impossível é impossível, ela não tem sentido, a menos que tenhamos assumido primeiramente que haja tal coisa como uma impossibilidade à parte de Deus. Ou seja, o que isso significa? Quando a gente fala que Deus tem todo o poder, a gente tem que pensar o seguinte, queridos: Deus pode fazer tudo? Pode. Só que aí alguns imaginam assim: se Deus pode fazer tudo e Deus tem todo o poder, então significa que Deus pode mentir.
Se Deus pode fazer tudo e tem todo o poder, Deus pode fazer aquilo que é mal ser bom. Se Deus tem todo o poder e pode fazer tudo em todos, significa que o próprio Deus, ele pode fazer algo maior que a sua grandeza. Queridos, esse pensamento é um pensamento errado. Por quê? Porque tudo isso vai contra a sua própria natureza de santidade. É impossível, lembra daquilo que as Escrituras dizem? É impossível que Deus minta. Então veja, por que é impossível que Deus minta? A gente precisa entender o seguinte: é impossível que Deus minta, por quê? Porque Ele tem todo o poder. E pelo fato dele ter todo o poder, é justamente por isso que Ele não mente, tá? Então, a ordem da pergunta, muitas das vezes ela vem no sentido contrário. Então observe, quando eu falo que esse Deus tem poder de todas as coisas, a gente poderia pensar o seguinte: se Deus tem poder de criar todas as coisas, se Deus tem poder de fazer tudo, significa que Deus poderia então criar outro Deus? Deus poderia fazer algo ao qual Ele mesmo ficaria limitado àquilo que Ele fizesse? Essas são perguntas que não têm objetividade, são perguntas que não têm nenhuma clareza. Ou seja, como Deus pode fazer uma coisa se vai contra a sua própria natureza? Como Deus pode fazer uma coisa se vai quebrar os seus princípios de atributos? Então é impossível, tá ok? Continuando aí na apostila, na página 14, tá? Coisas contrárias à natureza de Deus. Mentir. Fazer tais coisas não implicaria poder, mas impotência, tá? Impotência, não é potência não, é impotência. Deus tem todo o poder, consistente com a perfeição infinita, todo o poder para fazer o que é digno dele mesmo. Deste modo, o homem não pode dizer coisa maior do que esta: eu me atrevo a fazer tudo quanto posso, tornar-se um homem. Quem se atreve a fazer mais é filho de nada. Até mesmo Deus não pode fazer o errado ser certo, nem detestar-se por ser bendito. Ou seja, o que o escritor está dizendo? Deus tem todo o poder, tudo está no seu domínio, Ele pode fazer o que Ele quiser. Porém, aqui o escritor diz o seguinte, querido, não é pelo fato dele ter todo o poder que ele pode, por exemplo, detestar a si mesmo por fazer o que? A sua bondade. Então são coisas que vão contra a própria natureza de Deus, tá ok? Quero chegar mais embaixo. O Wagner falou que tá gravando muito e eu assisti aula amanhã. Ok. No Instagram não está sendo transmitido, né, pastor? Então, na verdade eu coloquei. Ah, o senhor colocou aí? Coloquei Aí falou assim, o Felipe, pastor Felipe falou que está sem áudio. no O Instagram. Instagram está sem áudio. Não entendo. Todo mundo falando aí que tá sem aula. Não consigo entender. O Ivani vai ter que vir me ajudar mesmo. Porque dessas coisas não faço nem ideia. Tudo que eu sei fazer, eu fiz. Aí quando eu faço as lives com o pastor Felipe, dá certo. Tento transmitir aqui, fica sem som. Eu não entendo. Você entende, amor? Ah, eu entendo, sou mestre em entender isso. Pois é. Sem nada. Eu sei que você entende. Eu entendo. Ok. Eu não sei se vai dar. Mas vamos lá. Ver como é que tá aqui.
Parapapá. Ok. Vamos lá. Então vamos continuar. Página. Página 16. Falar um pouquinho sobre a presciência de Deus. Tá sem áudio ainda aqui o Instagram, né? Não consigo entender não. Quando eu faço Instagram fica uma maravilha. Quando eu vou transmitir, não dá. Como é que eu entendo um negócio desse? Não consigo entender. Já sei, vou tentar fazer ao contrário. Quer ver, Paulo? Quer ver que vai dar? Gente, se der eu vou ficar muito zangado, Paulo. Se esse trem der, eu vou ficar muito zangado. Quer ver? Aqui vira pro seu lado e coloca a câmera. Esse trem. Deixa eu ver aqui. O Felipe falou que realmente não tem áudio. Ok. Então, vamos tentar outra coisa aqui, pastor Felipe. Página 16, tá, meus queridos? Se for comprar também, não sei se dá, não. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Página 16. Página 16. Então vamos lá, página 16. Ô Paulo, por gentileza, põe aí no grupo aí, pede o pastor Felipe para entrar no Instagram. Pede ele para poder confirmar para mim aqui no Instagram se agora está saindo áudio. Pastor Felipe, entra lá no Instagram rapidinho lá. Porque se esse negócio agora estiver saindo áudio, eu vou falar para você, eu não aguento mais não. Isso é demais para minha cabeça. Vou ter que contratar agora uma filmagem agora, vou ter que contratar uma câmera. Queridos, página 16, tá? Página 16. Nós vamos falar sobre a presciência de Deus. Não confunda a presciência, tá? Não confunda a presciência com a onisciência de Deus. Não confunda. Por quê? É simples da gente entender. Presciência de Deus é um pré-conhecimento de todas as coisas. Antes que elas ocorram. Ou seja, o que eu estou dizendo? Gente, se no Instagram aqui estiver saindo o áudio, por favor, me avisa aí, tá bom? Então veja, o que é a presciência de Deus? Presciência de Deus é nada mais nada menos que um pré-conhecimento de todas as coisas antes que elas ocorram. A onisciência de Deus, como eu havia ensinado na nossa aula anterior, a onisciência de Deus é o quê? É o mesmo que dizer que Ele é todo conhecimento, tá? Ele é todo conhecimento. Ele é, quando eu falo presciência, eu estou dizendo
que o conhecimento de tudo que vai ocorrer, ele conhece antes mesmo que ocorra. Então veja, esse atributo... Aí a Kessia está falando comigo que está sem áudio ainda, né? Gente, eu não entendo. Eu faço live, tem áudio. Eu gravo aqui a aula, não tem áudio. Vai entender. Amor, recolhe isso aqui para mim. Fecha isso aqui, fazendo um favor. Então veja, queridos, a presciência. Antes de tudo ocorrer, Deus na sua presciência, Ele já sabe tudo que vai ocorrer antes mesmo que ocorra. Diferente da sua onisciência, tá ok? Ou seja, para explicar mais fácil, antes que eu viesse dar aula hoje, por causa da presciência de Deus, Ele já sabia tudo que há de acontecer antes mesmo que isso aconteça. Isso não implica em dizer que Ele fica sabendo das coisas tempo antes que ocorra ou minuto. Mas veja, lembra daquilo que eu disse? Por causa da onipresença de Deus, Deus ele está em todos os lugares. Quando eu falo que Deus está em todos os lugares, entenda isso. Ele está em todos os lugares justamente para servir de testemunha, ou contra ou a favor. Quando eu falo da presciência, eu estou dizendo que Ele já sabe tudo o que vai acontecer comigo antes mesmo que aconteça. Só que a presciência não é a onisciência, tá? E a presciência dele não faz com que ele interfira nas minhas obras. Não faz com que ele interfira, quer seja bom, quer seja ruim. A presciência dele é simplesmente eu dizer que ele já sabe o que vai ocorrer. Ele já conhece todas as coisas. Mas isso também não quer dizer que ele vai simplesmente interferir naquilo que há de ocorrer. Tá ok? Aí na apostila mesmo, tá? Página 16, aonde está de negrito aí é o versículo de Atos dos Apóstolos. E diz assim: a este que vos foi entregue, isso aqui né, Pedro falando, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Ou seja, Atos capítulo 2, a gente usa muito para falar de quê? Do dia de Pentecoste. A gente usa muito para falar de quê? Da descida do Espírito. Só que aqui, ó, Pedro já estava ensinando sobre um atributo que pertence a Deus, que é o quê? Uma presciência. Então Pedro está dizendo que, olha, antes mesmo de vocês crucificar e matar, no caso aqui ele está falando de Jesus, antes de você crucificar e matar Jesus, Deus, na sua presciência, pelo seu conselho. Então veja, Pedro está ensinando o quê? Que antes dos homens cometer o ato de crucificar e matar o Senhor Jesus, Pedro está dizendo, Deus na sua presciência, Ele já sabia de tudo que vocês iriam fazer. Então a presciência de Deus é um atributo que Ele demonstra, que Ele sabe de todas as obras antes de mesmo nós fazermos. Aí a Bíblia, ela vai ensinar para nós, se eu não me engano é Salmo 139 de novo. Lá no Salmo 139, nós encontramos todos esses atributos dentro do Salmo 139, tá? Deixa eu abrir aqui. Pastor, a Eli perguntou se a presciência faz parte da onisciência. Sim.
Sim, Ellen, faz parte. Salmo 139, no versículo 4, tá? Salmo 139, versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à boca ou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas elas. Então veja, salmista, Salmo 139, está dizendo assim: Senhor, antes mesmo que eu fale, mas lembre-se, o Senhor Jesus ensina uma coisa poderosa. Ele diz que antes da gente falar, aquilo que a gente falar, está onde? No nosso coração. Não no coração literalmente, né? Está em nossa mente, em nossa alma. Então Jesus ensina o quê? Que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Aí o salmista, para poder explicar isso, ele diz o quê? Olha, Senhor, a palavra nem chegou na minha boca. Ou seja, eu estou formulando ainda o que eu vou dizer, mas o Senhor já conhece. Ou seja, conhecer uma coisa que eu nem fiz ainda, eu mesmo não consigo. Mas saber de uma coisa que há de acontecer, quem é que conhece? A presciência de Deus. Então, queridos, tudo aquilo que há de acontecer é por quê? Por causa da presciência. Para ficar mais claro ainda, observe só um fato. Quando Deus levanta profetas, vocês podem verificar isso na Bíblia, profeta. Você vai ver Deus dizendo assim, vou dar um exemplo, tá? Elias, levanta, vai até onde está Eliseu, unge ele no teu lugar como o quê? Como profeta. E ele está fazendo o quê? Ele está arando o campo. Veja, Deus está falando de uma coisa que Elias nem sequer tem noção que vai acontecer depois de 40 dias. Lembra? Ele está lá no deserto, o anjo está alimentando ele, com a comida que ele está comendo, ele vai caminhar 40 dias até chegar onde Eliseu estava. Então, na ciência, no tempo de Elias, no tempo, espaço de Elias, demorou 40 dias para aquilo acontecer. Deus, 40 dias antes, está dizendo assim: Elias, daqui 40 dias, você vai estar ungindo Eliseu no teu lugar. Quando você pega os profetas, o que é que Deus faz? Deus traz mensagens futuristas ou mensagens escatológicas. Através de quem? Dos profetas. Então o profeta chega, o que ele faz? Vou dar um exemplo aqui. O rei, deixa eu te dizer aqui, ó. Se você descer para a batalha, o que vai acontecer? O Senhor vai entregar os inimigos na tua mão. O que é isso? Isso é a presciência de Deus. Deus, na sua presciência, Ele já sabe de todas as coisas que há de acontecer em um futuro relacionado ao homem, porque o homem depende de tempo e espaço, relacionado a mim, em um futuro. Deus já conhece através de quê? Da sua presciência. Então na Bíblia está recheado de presciência de Deus, só que não tem o nome. Ou seja, a gente não vai encontrar o nome, a presciência de Deus, não, a gente não encontra. Para isso a gente tem que fazer o quê? Examinar e compreender o que Deus está fazendo. Então na presciência de Deus, o que ocorre? Deus está dizendo uma coisa que há de acontecer ainda. E Deus usa quem? Os profetas. Então Deus utiliza o profeta para dizer assim, ó, daqui 3 anos e meio... É claro que isso foi sobre a palavra de Elias, né? Estou dando exemplos. Daqui 3 anos e meio vai acontecer isso. Queridos, na presciência de Deus, isso já iria ocorrer.
Agora veja uma coisa maravilhosa, fantástica, uma coisa tremenda, tremenda, eu amo isso. A Bíblia fala assim que um certo dia Jesus, ele foi para o monte da transfiguração. Ele foi para o monte. A gente fala monte da transfiguração, né? Mas ele foi para o monte. E lá no monte estava ele, Pedro, Tiago e João. E Jesus foi orar. Quando Jesus foi orar, a Bíblia diz que ele se transfigurou. E apareceu Moisés e Elias. Ali, a Bíblia mostra, ensina para nós, que Jesus, quando veio, ele não veio como Deus, ele não atuou como Deus, hora nenhuma, enquanto ele esteve sobre esta terra, hora nenhuma ele foi Deus, hora nenhuma ele usou dos seus atributos, hora nenhuma. E deixa eu falar para vocês, quem me provar na Bíblia, que Jesus, estou falando ao vivo, tá? E com 3 testemunhas. Quem me provar na Bíblia que Jesus, desde o dia do seu nascimento até o dia do seu recebimento ao céu, que dia que ele usou um atributo de Deus, eu dou um livro autografado. Pastor, deixa eu ler o comentário. Por favor, leia. Não sei se é uma pergunta. Vai fazer. Assim, Jesus teve presciência com Judas revelando que ele entregaria, ou trairia? Não. Quem perguntou? O Sérgio. O Serginho? Sérgio Leandro. Isso, é o Serginho. Ele perguntou se Jesus teve presciência com Judas revelando que o entregaria ou trairia? Não, Sérgio, não. Ali, na verdade, é o que eu estou explicando para você entender o que você perguntou. Ok? Pera aí. Tem que hidratar, meu amigo, senão eu não aguento não. Aí colocou assim, semelhantemente com Pedro, que o negaria. Tá vendo? Depois de uma pergunta já vem a outra, é uma atrás da outra, você espera a gente nem respirar. Só por causa de uma produção, né? A pessoa já... Então vamos lá, Sérgio. Eu vou terminar de explicar a transfiguração para poder te responder o que você me perguntou ali, ok? Veja só. Lá no monte da transfiguração, no monte onde Jesus se transfigurou, a gente sabe que apareceu Moisés e Elias. E ali tem um fator determinante. Qual que é o fator? O fator é que ali Moisés e Elias apareceu para Jesus para dizer para Jesus tudo que iria acontecer com ele a partir daquele ponto até o dia da sua crucificação. Então, novamente, certo? Aqui monte, ok? Moisés e Elias. Aqui nesse ponto da história, nesse tempo, aqui vai acontecer o quê? Então, nesse tempo aqui, certo, que Moisés e Elias aparecem no monte para falar com Jesus, aqui nesse ponto, eles disseram, tudo que ocorreria com Jesus até o dia da sua morte. Ou seja, o próprio Deus, na sua presciência, envia Moisés e Elias para falar com o filho dele tudo o que aconteceria a partir daquele ponto até a crucificação.
Então, a partir daquele ponto até a crucificação, Moisés e Elias, quando desceu no monte, falou com Jesus, ensinou, disse para ele tudo que iria ocorrer a partir daquele momento. Então, quando você chega lá na casa que foi preparada para a ceia, para a Páscoa, né, claro, ali o que ocorre? Moisés e Elias já haviam o que? Avisado para Jesus, ok? Então aqui no monte ocorre uma poderosa situação, só que aí prova mais uma vez que Jesus não atuou como Deus. Tem mais alguma pergunta, Paulinho? Fazer uma aqui da minha cabeça. Faz aí. Na hora que você colocou a cruzinha ali do dó, a hora que ele é levado, que ele está na cruz, aí ele confirma com os lábios e fala: Senhor, está consumado. Aí nesse momento, tipo, tudo que ele avisou, que ele aprendeu, ele fez, ele entregou. Ótima pergunta. Aqui ele diz, né, o estatelai, né? Está consumado. Por que está consumado? Por causa de uma palavra, está lá no livro, se eu não me engano, de Hebreus, tá? Se eu não me engano, é Hebreus. Por causa de uma palavra, está consumado, por causa de uma palavra que foi dita antes da fundação do mundo. E que palavra é essa? Segundo o autor, se eu não me engano, de Hebreus, ele diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Aí, se a gente pensar no tempo e espaço, homem está consumado no meu tempo e espaço, é a partir daquele dia que Deus disse lá no Éden, com a mulher: de ti sairá uma semente, que esmagará a cabeça da serpente. Isso aqui é uma cruz, não é? Não é uma cruz? Olha, eu estou adiantando para você aqui, o pessoal também está vendo, só que isso aqui eu só falo em cristologia, tá? Isso aqui é uma cruz, não é? Pois é, mas se você pega a cruz e colocar ao contrário, ela é o quê? Com o que ela se parece? Uma cruz ao contrário. Uma espada. Uma espada. O Gólgota chama Monte da Caveira. Gólgota chama Monte da Caveira. O salmista, depois eu olho o salmo e te falo. O salmista fala que esse lugar aqui, ó, é chamado de o crânio da caveira cabeluda. O salmista chama assim. Você sabe qual cabeça de quem estava enterrado aqui? De uma pessoa que cortou lá no passado. E que Golias é o simbolismo de quem? Então Cristo, quando pega aquilo que parecia a sua morte, na verdade era a sua vitória. Quando ele cravou na cabeça da caveira cabeluda, na verdade ele estava esmagando a cabeça da serpente. Isso aqui eu estou adiantando só para você, tá? Para apagar aqui antes que as perguntas começam. Deixa eu apagar antes que as perguntas começam. Ai, Deus! O pastor Felipe até falou, Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. Ele só colocou Apocalipse. Não, quem colocou? O pastor Felipe. Ah, tá, o pastor Felipe. É 13:8. 13:8. 13. Vou ler aqui. Por favor. Apocalipse 13:8. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Exatamente. Morto o quê? Na verdade não é Hebreus, na verdade é Apocalipse. Eu que errei aqui. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Não é Hebreus, ele falou. É, não é Hebreus, é Apocalipse.
Tá bem que eu disse, né? Se eu não me engano, eu me enganei. Então, queridos, página 17 aí, continuando, né? Depois de Atos que eu li, diz assim: então presciência significa conhecimento de algo antes que aconteça ou até mesmo que venha à existência. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Presciência não é aquela intuição de pai e mãe, não, tá? Intuição de pai e mãe é mais ou menos assim, ó: menino, não anda aqui não, porque senão isso aqui vai cair e vai acabar te machucando. E depois o menino passa lá, o que acontece? Cai e machuca. Isso não é presciência, tá? Pelo amor de Deus. Isso não é presciência. Por que que não é? Porque isso aqui é só uma intuição ou alguma coisa que a gente não sabe responder. Quando eu falo que Deus tem presciência, eu estou dizendo que Deus tem presciência de tudo. Sabe o que é tudo, queridos? Eu estou dizendo é tudo. Tudo que foi criado. Então qualquer coisa que a mente nossa é limitada, Deus sabe antes que aconteça. Nenhum de nós aqui que está nessa live aqui, nenhum de nós que estuda, nenhum de nós sabe quantos seres celestiais Deus criou. Nenhum de nós. Você pode fazer o tanto de conta que você quiser, que você nunca vai descobrir. Mas tem um detalhe: antes que qualquer um desses seres faça qualquer coisa, Deus, na sua presciência, já sabe o que há de acontecer. Quanto mais nós seres humanos. Lá na natureza, agora, tem uma determinada árvore que está caindo, simplesmente porque está caindo. Eu e você sabemos? Não. E a gente nem liga para isso. A gente não dá a mínima. Só que Deus, na sua presciência, já sabe todas essas coisas. Então é disso que eu estou dizendo. Continuando aí. Ai, que saudade do povo, gente. Na página 17, aí no último parágrafo, está relacionado aí o Salmo 139, versículo 1 ao versículo 6, tá? Senhor, tu me sonda e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar. Ou seja, antes... Em Isaías 53 fala também, pastor, sobre essa morte. Está relacionado com Apocalipse 3:8. Espera aí que eu vou olhar aqui rapidinho, tá, Ivani? Então veja só, queridos. O salmista diz assim, ó: antes mesmo que eu me assento, ou que eu me levanto. Queridos, olha que engraçado, eu estou recitando o salmo. Mas Deus, na sua presciência, na eternidade, na sua presciência, já sabia que em algum momento, às 21h23 de 21 de abril de 2020, eu estaria aqui reunido com essas peças raras aqui, e eu pegaria uma cadeira para demonstrar a própria presciência de Deus. Isso é a presciência. Ele já sabe, inclusive, o que eu vou fazer com essa cadeira antes mesmo que eu faça com a cadeira. E ó, deixa eu dizer para vocês, tem um filme que, por incrível que pareça, eu gosto muito dele. Se eu tivesse um DVD, o DVD já teria até pifado já. Queridos, é o tal do filme da Matrix. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Por que eu gosto da Matrix? Não é porque eu gosto assim, que eu gosto. Foi para carregar para mim, senão vai acabar a bateria. Não é porque eu gosto, é porque na Matrix eles mostram, né, o famoso Neo, né, é o Neo da história. Mostra ele como uma pessoa que tem alguns questionamentos.
E quando ele chega lá no oráculo, né, que é a mulher, o oráculo já sabe que ele vai encostar num jarro lá, acho que é um jarro mesmo, e o jarro cai no chão e quebra. Só que antes de acontecer, o que ela fala? Para ele não se preocupar. Aí quando ele pergunta o que é, justamente porque ele está quebrando o negócio. Ali é uma demonstração do que seria uma presciência. Tá ok? Por isso que eu vejo, mas em qual sentido? Eu já até disse isso para vocês, né? Eu não assisto no sentido de assistir como telespectador. Eu assisto com uma visão totalmente diferente, ok? Agora, respondendo a pergunta do meu querido Ivani, Isaías 53, ele perguntou, deixa eu ler de novo aqui, Ivani. Ivani, em Isaías 53 fala também, pastor, sobre essa morte. Está relacionado com Apocalipse 13:8. Deixa eu ver aqui, Ivani, só um minutinho. Isaías 53. Isaías 53. Quem foi? Ô Felipe, o nome do filme é Matrix, querido, tá? Matrix 1, 2, 3. E daqui uns dias vai ter a 4 também, né? Certamente ele tomou sobre si nas enfermidades, estava oprimido, arrogasse. Ô querido Ivani, é isso aí, tá? Ô Hugo, Deus abençoe, viu, querido? Deus te abençoe. É isso mesmo, Isaías capítulo 53, ô Ivani, é isso aí, tá? Tem a ver mesmo, é justamente essa morte aí que você perguntou. Amado, já estou encerrando, 5 minutinhos, tá ok? Misericórdia, eu nem vi a hora passando. Nossa Deus. Página 18. A explicação do Salmo 139, página 18. Champlin explica: antes mesmo que o salmista falasse, Deus conhecia o conceito total e sua motivação para falar. Ou seja, ali o autor está explicando o quê? Que não é que Deus conhece, não é só o sentido de falar alguma coisa, mas Deus conhece o motivo até mesmo do que eu vou falar. Então o que está envolvido não é só a palavra em si, o que está envolvido é muito mais. Ou seja, qual o motivo que vai fazer com que o meu coração se encha ao ponto de falar alguma coisa? É disso que ele está dizendo. Ou seja, antes mesmo de falar, há uma motivação por trás daquilo que eu falo. A totalidade da fala, de onde tudo manava, as razões para a fala, seus desígnios, as boas palavras em oração, antes mesmo de ele falar e quando estava falando, e o que era dito em conversas privadas. Então veja, as suas conversas, sejam públicas ou não, sejam privadas ou não, antes mesmo de falar, a motivação por trás daquilo que eu vou falar é justamente o que está no Salmo 139. Então, até antes do motivo existir, Deus já conhece na sua presciência. Eu já apaguei. Alguma pergunta? Então, queridos, estamos caminhando para o fim. Lembre sempre de uma coisa: você não consegue esconder dele, tá? Eu, se fosse você, teria muito mais que temor, teria medo, tá bom? Porque a gente tem medo de um monte de coisa, mas daquilo que a gente deveria ter, a gente não tem. Então, não pense você que Jesus morreu e ressuscitou, né? E ressuscitou. Não pense que só por causa disso, eu e você temos a vida que queremos levar porque achamos que podemos. Não se esqueça, lá na história do centurião, o Miguel que gosta muito dela, lá na história do centurião, tá? Jesus está indo na casa dele, e ele fala assim: Senhor,
Não precisa entrar debaixo da minha casa, meu teto, lá. Depois vocês leem, tá? Leia e comente lá no grupo. Leia e comente no grupo. Em nome de Jesus, leia e comente no grupo. Vocês vão ver que Jesus, quando ele está explicando, vocês vão ver que ele fala que muitos filhos do reino ficarão de fora. Muitos filhos do reino ficarão de fora. Então, queridos, a nossa vida não é tão fácil quanto a gente imagina, não. Jesus morreu, graças a Deus por isso. Agradece todo dia por causa disso. Mas não se esqueça, os atributos de Deus nos rodeiam. Livro de Hebreus fala que nós devemos sair de todo o embaraço desse mundo, porque nós estamos rodeados de uma tão grande estou fazendo as minhas necessidades, ele está lá. Quando de testemunha, seja a favor ou não, ele está lá, não se esqueça disso, tá bom? Queridos, beijo para vocês, tá? Forte abraço. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês, sei que não é todo mundo que está aqui na live, mas o link eu vou colocar lá no grupo, né? Mais uma vez eu digo, amados, isso vai passar, tá? Isso vai passar. Não desista, isso vai passar. Tá ok? Estou fazendo o meu melhor para poder atender a vocês. Tudo que eu puder fazer, todas as ferramentas que eu tiver, eu vou fazer para atender a vocês, tá bom? Ó,